tudo sobre, sabe, assim, profundidade na língua espiritual. Então, para mim, está me fazendo um bem maravilhoso. Eu gostaria mesmo de dividir com todos os irmãos do grupo. Um Muito bom, pouquinho para Ana. entender. Obrigada. Vamos dividir sim, vamos sim. Bom, eu acho que a Alana estava com a mão levantada para falar. Alana, você quer falar? Não sei se ela caiu. Nicolas, que prazer imenso, gente. Olha, meu amiguinho. Não é que ele veio Pois mesmo, é, André? felicidade vê-lo aqui. Fiquei toda Hoje, meus feliz queridos, prazer também. estar com vocês. Ele Tá o prometeu e Nicolas. veio. Obrigada, que presente, viu? Carlinha, você está A Carla falando, tá seu falando, microfone mas não seu está som não tá fechado, mas não está saindo. dando para ouvir o que você está falando. Ela está fazendo um coraçãozinho para você, Nicolas. E o Nicolas caiu. Olha, a gente bombardeou tanto ele de bons fluidos que ele caiu, não aguentou. Aí Vamos lá, não, tô ó, aqui. quem está aqui Caiu também? não, tá aqui, tá aqui. Tá aí? Caiu não, tá Ué, Tô eu não não, aqui, tô tô. aqui, firme firme. e Tá aí? forte. Ué, eu não tô. Sim. Peraí, tem alguma coisa de errado aqui no meu. Faz Você uma precisa, prece, Elaine, leva você precisa vibração aí. elevar sua vibração, Elaine, para ver ele. É, É isso pois aí. é. Eu preciso elevar minha vibração mesmo, que eu não tô E o vendo, Ni- não. e o Nicolas é uma pessoa tão forte, Elaine, que se ele cair, ele não vai passar do chão e nem vai se machucar, porque a cadeira nem é tão alta, não é, Nicolas? Não, é baixinho. Então, vamos Muito estudar bom. então. Vamos lá. Ó, deixa eu só dar. O Amado já tá aqui, a Luz, meu mozinho tá aqui também. A Priscila tá aqui, Eliane. Deixa eu ver mais. A Bia e a Ana já dei, e a Carlinha que entrou agora também. Vamos lá então. Então, amiguinho, ó, seja bem-vindo, tá? Hoje eu acho que a gente vai Oh, encerrar o capítulo obrigado. 7. Vamos lá. Bom, esse trecho aqui nós já vimos, né? Foi quando Saulo entrou na casa do caminho para prender Simão e encontrou lá o. Estou procurando aqui onde a gente parou. Aqui a gente passou, né? Sim, ó. Hoje a gente vai começar aqui. Então, vamos encerrar aqui, ó. O último que a gente viu foi esse daqui. No salão nobre, não só os assistentes comentavam o fato, mas também os juízes não dissimulavam profunda impressão. O próprio Anás contava o assédio de que vinha sendo objeto por parte dos favorecidos de Jerusalém. Nós vimos semana passada que, por conta das perseguições, a gente comentou que não só aqueles desvalidos, né, da sociedade da época, as mulheres viúvas, crianças abandonadas, os doentes, os idosos doentes abandonados, não só esses foram tocados pelo Evangelho de Jesus, por essa boa nova, né, como também alguns da sociedade, que tinham posses até foram tocados em seus corações. Quando Saulo instaurou essa perseguição, esse início de perseguição, esses que tinham uma situação financeira um pouco melhor, eles começaram a sair de Jerusalém, né? Começaram a sair da cidade e ir para outros locais. E aí aqui Emmanuel diz para a gente que Anás comentou que ele também estava sendo procurado, né? Para ter é, pedidos em favor principalmente de Simão Pedro, porque aquela multidão estava ali principalmente pedindo por Simão Pedro. Alexandre alegava que à sua residência afluíram centenas de aflitos a solicitar-lhe os bons ofícios a favor dos prisioneiros. Saulo, de vez em quando, respondia. O mozinho tá falando que tem que ampliar o slide. Tá pequeno o slide? Não, fala com ele É, que é tá só normal. esticar para o lado. Clica do lado do slide e estica para o lado, que fica Não, grande. ele tá vendo no celular.
Tá ruim, Ah, More? Tá Tá ruim para ótimo, você? Tá bom? Fala pra ele sentar do seu lado, é melhor. Assistir ao vivo. Eu já falei verdade. 1000 vezes isso, mas ele não. Ele fica Ele é tímido. tímido. Desculpa, gente. Boa noite. Já resolvi aqui, que eu sou um homem analógico, né? Então já sabe a minha Ah, dificuldade. Mas já está resolvido. Obrigado. deve ser um excelente palestrante por ser tímido, né, Elaine? Os tímidos sempre fazem boas Olha, palestras. ô Ana, eu vou elogiar aqui o meu amorzinho. Eu falo com ele. Ele faz cada comentário entre mim e ele, né? Quando a gente está junto, assim, comentando, que eu falo, mas por que que você não fez esse comentário maravilhoso na hora do estudo, meu Deus? Mas ele é tímido. Tudo Marcos, não copia e pode cola, tudo guardar. copia e cola. Marcos, você não pode guardar o que você tem, não, Marcos. Essas coisas assim, né? Você tem que trazer para a gente, né? Não é, Laine? Não precisa mostrar o rostinho, não, porque é Sim, tímida, mas pode falar, né, Laine? sim, claro. Claro, Eu deve, decoro, né? eu decoro, gente. Eu decoro para parecer que eu não sei. Só decoro. Tá bom. Ele tá sendo gentil agora, não é, Laine? Está sendo humilde agora, né? Muito, ele é. Ele é um gentleman, meu amorzinho. Vamos lá, vamos continuar aqui. É, Saulo de vez em quando respondia a um que outro com rápidos monossílabos. Sua fisionomia carregada traduzia propósitos inferiores relativamente ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam à sua frente, no fundo da sala, humildes, serenos, no banco dos criminosos comuns. Esse foi o último que a gente leu semana passada. Então, uma situação que Emmanuel falou no slide anterior, que até Saulo estava mexido e tocado com isso. Viu-se então que Gamaliel se detinha com o sumo sacerdote em conversação íntima. Quem se lembra do estudo complementar que eu e o André fizemos? Sumo sacerdote era aquele que presidia as sessões do Sinédrio, né? As mais importantes, ele presidia. Então, como era uma sessão importante, quem estava ali, quem ia presidir essa sessão era o sumo sacerdote. Quem estava exercendo, como exerceu no discurso de Estevão, a função de juiz foi Saulo, mas aqui o sumo sacerdote é aquele que preside toda a sessão. Então, Gamaliel estava ali conversando com o sumo sacerdote, que durou alguns minutos e despertava grande curiosidade entre os colegas. Não é à toa, porque todo mundo também sabia que Gamaliel tinha estado na Casa do Caminho a convite de Simão Pedro e lá, voltou de lá, né? E, nas palavras de Emmanuel, se sentiu abatido. Então, com certeza, eles sentiam alguma mudança ali no comportamento de Gamaliel. O André colocou aqui que nesse caso era Caifás, o sumo sacerdote aqui, nesse momento, nesse tempo, era Caifás, que era parente de Anás, né? Em seguida, o venerando doutor da lei, Gamaliel, chamou o ex-discípulo, quem é o ex-discípulo dele? Saulo, para um entendimento em particular antes de iniciarem os trabalhos. Os colegas perceberam que o rabino, tolerante e generoso, ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno. Eles perceberam a situação, né? Sabiam de tudo que estava construído até então, sabia do posicionamento de Saulo, isso já tinha ficado muito público já desde a sessão que Estevão foi interrogado, que por Saulo ele seria apedrejado naquele momento. Quem interviu, não sei se vocês se lembram, quem não se lembra está lá no estudo, quem interviu para que Saulo não fosse apedrejado naquele momento foi Gamaliel, que nem tinha estado ainda na Casa do Caminho, né? Ele foi a convite de Simão Pedro justamente pela prisão de Estevão. Então, eles já começaram a perceber ali e eles já sabiam a posição, como Emmanuel está falando aqui, a posição de tolerante e generoso de Gamaliel.
E aí, quando eu vejo essa análise, né, quase que psicológica aqui, que a Emmanuel está fazendo desses doutores da lei, não me vem outra coisa na cabeça, e que é uma teoria que eu tenho muito forte dentro de mim, é que quem age, deixa eu formular bem essa colocação que eu vou fazer. Quem age contrário à lei de amor, de fraternidade, de caridade, né, de empatia, quem age contrário a essas leis, por mais que pareça que não, sabe que aquele comportamento não é o melhor. Tem pessoas que acham não, eles agem desse jeito e acham que estão corretos. Para mim, quando a pessoa se afasta da lei de Deus, por mais que ela pareça que está dona daquela decisão, é meio que até uma vibração, né, de desconforto, porque para mim tudo que se afasta da lei de Deus cria um desconforto no ser. Porque o normal não é a gente estar afastado da lei de Deus. O normal é a gente estar em sintonia, vibrando ali, ó, juntinho, na vibração de amor, de paz, de harmonia. Então, para mim, quando a pessoa se afasta, não há como, por mais que ela queira transparecer que ela está bem, que ela está ok com o comportamento dela, ela tem noção, ela sabe e ela não se sente confortável com isso, né? Então, para mim, toda pessoa que age ainda no erro, ela tem sim um desequilíbrio natural simplesmente pelo fato dela estar contrário à lei de amor de Deus. E quando Emmanuel fala aqui que eles que eles perceberam que o rabino tolerante e generoso ia advogar a causa dos continuadores, quer dizer que ele era generoso com aquele comportamento que se devia ser, né? Aquilo é que se devia ser, aquele comportamento de generosidade e de tolerância. Aquele é o comportamento correto, né? Deixa eu ver o que está falando aqui no chat. Inclusive, Gamaliel já havia intervido bem antes desse episódio, quando Pedro e João foram presos anteriormente. Luciana está dando boa noite. Até o ano de 37 era Caifás, o sumo sacerdote. Depois passou a ser Anás. Não, depois passou a outra. Não, Anás era antes. Depois Caifás, depois passou a ser outro. Muito bom. Qual a sentença? Aí ele já chega, Gamaliel já chega perguntando, né? Qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Isso aqui parece ser um tribunal do júri, né? O promotor já chega, o advogado de defesa já chega para o promotor, já chega perguntando qual vai ser a proposta, já chega negociando. Qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Interrogou o velhinho com bondoso interesse, logo que se viram distanciados dos grupos rumorosos. E aí Saulo coloca, sendo eles galileus, disse Saulo enfático da sua autoridade, não lhes será conferido o direito da palavra no recinto, de maneira que já deliberei a punição que lhes cabe. Vou propor a morte dos 3, com a de Estevão pelo apedrejamento. E aí ele já dá ali a sentença dele. Ó, André colocou aqui no chat a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, aonde tem esse episódio de prisão, né, de Pedro e Não, João, esse é o anterior. anterior a esse que a gente está vendo agora. Que Gamaliel também intercede em favor, mas mesmo sem conhecer. E tem aquela fala muito bonita, né? Deixa que esses homens vá em paz, né? Solte eles. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará naturalmente, né? Já se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o próprio Deus, né? Então é uma fala bastante famosa. Não sei se vocês lembram, mas Simão, Pedro e João haviam sido presos, né? Porque pregaram para aquele rapaz lá que ele fala, né?
eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu te dou, esse eu te dou. Aí foi lá e curou aquele rapaz, começou a pregar, e foram presos, né, os dois. E também foram julgados pelo Sinédrio, enfim. E pela primeira vez, Gamaliel aparece no Atos dos Apóstolos, de novo intercedendo, né, em favor deles. Pra gente ver que Gamaliel tinha um coração bom, por causa que aqui nessa época ele não conhecia a obra da Casa do Caminho, enfim, né? Acho que é muito bonito isso. Ele não conhecia, ele tinha de fato um coração bondoso, né? Amável. Ele já tinha entendido que naquele ato ali não poderia ter nada de tão ruim, até porque eles estavam acolhendo. Então, assim, o olhar do espírito que já está livre, né, de alguma vaidade, que já está livre, que só pensa em acolher também, né, que só pensa em olhar para os textos e para a lei, para a antiga lei, olhava para a antiga lei buscando nela a amorosidade, né, de forma humilde, era um rabã, né, mas de forma humilde buscava ali interpretar a lei. Isso muito significativo nesse momento, né? Como a gente fala, como eu falo aqui, para mim não há colocação errada aqui. O algoritmo de Deus aqui é perfeito, né? E não há razão para a gente achar que não era Gamaliel que deveria estar ali nesse momento. Mas a gente vê também, claro, Gamaliel fez um esforço importante, mas o, o apelo popular, né, influenciou totalmente nesse caso. E é curioso que o próprio Simão Pedro, que no passado desdenhava a multidão, que era aquele ranzinza, hoje foi salvo pela própria multidão, né, se a gente for pensar. Porque se não fosse essa pressão popular, com certeza eles teriam matado todos, porque era mais fácil para eles, né, já se livrar de todos aqueles, né. Você acha que a pressão popular teve tanto peso quanto o pedido de Gamaliel? Ah, eu acho que sim, acho que eles, por causa que a turba pedindo por Simão Pedro, enfim, eu acho que, não sei se vocês concordam. Eu acho Não, que influenciou acho que muito. tudo pesou, sim. Inclusive, o Saulo também, em alguns momentos, ficou comovido. Lembra quando ele saiu, levou preso Simão Pedro da casa do caminho? Ele ficou comovido, né? Também com aquele sentimento todo de tristeza que aqueles acolhidos ali ficaram. E o foco dele não era Simão Pedro, o foco dele é Estevão, né? Foi Estevão que mexeu com o brio dele, né? Tinha uma fagulhazinha também nesse coração de Saulo já. Já tinha uma fagulhazinha ali já, ó, querendo acender. Ele não deixava, mas estava ali querendo acender. Que dizes? Exclamou Gamaliel surpreso. Não vejo outro recurso, disse o moço tarcense. Precisamos extirpar pela raiz os males que começam. Acredito que se encararmos o movimento com tolerância, teremos o prestígio do judaísmo abalado por nossas próprias mãos. Aí Gamaliel continua, né? Entretanto, Saulo, replicou o velho mestre com profunda bondade. Devo invocar o ascendente que tenho em tua formação espiritual para defender este homem da pena de morte. Aí ele já coloca uma autoridade ali sobre o ex-discípulo dele, né? Uma autoridade na tua formação espiritual. O moço caprichoso fez-se lívido, ficou branco. Saulo, nesse momento, ficou branco, ouvindo Gamaliel impor a ele é, essa atitude, né? Não se habituara a transigir nos seus conceitos e decisões. Era só aclamado, né? Aclamado, elogiado, enaltecido. Sua vontade era sempre tirânica e inflexível, mas Gamaliel fora de todos os tempos o seu melhor amigo. Aquelas mãos rugosas lhe haviam ministrado os exemplos mais santos. Delas recebera vasto potencial de socorro em todos os dias da vida. Compreendeu que defrontava um obstáculo poderoso na consecução integral de seus desejos. O venerando rabino
percebeu a perplexidade e logo insistiu. Então, Gamaliel percebeu que ele se sentiu fragilizado ali, com essa colocação mais firme de Gamaliel, e aí ele aproveitou para insistir. Ninguém mais do que eu conhece a generosidade do teu coração, e sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao zelo inexcedível da defesa de nossos princípios milenários. Mas o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade na renovação dos nossos valores humanos e religiosos. Olha a visão desse homem. Porque, de fato, foi, né? Emmanuel traz para a gente mais de uma vez que esse comportamento dos discípulos acolhendo essas pessoas, né, afastadas da sociedade, esquecidas da sociedade, inaugurou para a humanidade todo o sistema de assistência social, porque antes não existia, né? Antes quem não tinha, quem era excluído da família, as mulheres, viúvas, as crianças órfãos, eram nada para a sociedade, né? A sociedade não tinha pensamento de acolhimento. Não passava isso pela cabeça deles, né? E Sadônio, não sei se vocês se recordam, no estudo passado, quando Saulo estava fazendo as prisões na Casa do Caminho, Sadônio falou isso. Falou, vocês ficam no templo ostentando poder, mas quem acolhe e me acolheu foi Simão Pedro. Eles acolhem com amor. Vocês nunca fizeram isso, né? E agora nós somos acolhidos. E agora vocês querem matar quem nos acolhe, quem faz o bem para a gente? E Gamaliel percebeu, né, essa transformação de pensamento que aquele comportamento daqueles homens do caminho estava inaugurando. A renovação dos nossos valores humanos e religiosos. Quem entre nós se havia lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Antes da tua diligência corretiva, visitei essa instituição singela e pude confortar-me na observação do seu excelente programa. Aqui alguém quer comentar? Amiguinho Nicolas, convidado nosso de hoje, pode comentar, fica à vontade, tá? Aqui é a qualquer momento, não é só no final, não. Amado também, fica à vontade. Deixa eu ver aqui onde parei. Vamos passar. Então, Elaine, só que lembrando, né, aqui lembrando do Saulo, ele também, mas acontece que o Saulo foi um ótimo, excelente discípulo. Ele estudou e ele acreditou em todos os estudos, acreditou em tudo que ele recebeu. E ele está defendendo de acordo com os entendimentos dele que foi lhe ensinado, não é? Quer dizer, dentro do pensamento, dentro da razão dele, ele está defendendo o que lhe foi ensinado e o que ele acredita. Né? Dentro da cabeça dele, ele não está fazendo nada de errado, porque ele aprendeu isso todos os anos, quando ele viveu no mosteiro. Para ele, olha a dificuldade dele agora, ele ter que jogar todos os ensinamentos dele através do próprio mestre que lhe ensinou aquilo. E agora o mestre traz ele de volta, falou, mas não foi isso a minha intenção de te ensinar isso. A minha intenção foi de ensinar isso, mas para ele, com o orgulho dele e com a força que ele tem de defender, eu fico assim me imaginando a guerra dentro dele, entre ele e entre o Gamaliel, uma pessoa que é o melhor amigo que ele ama como se fosse um pai. Aí você se colocar nesse lugar, eu fico imaginando, será que eu não faria a mesma coisa se eu tivesse tido a mesma educação, os mesmos ensinamentos do Saulo? Você entende? Será que eu não fazia a mesma coisa? E o respeito ali dentro, né, entre todos os outros, que ele já tem aquele respeito. Olha só, conta
é muita coisa conta, porque a gente que está aqui fora, é muito fácil a gente analisar e ver, mas ele que estava ali, era muito difícil para ele. Sim, sem dúvida, Ana. A gente, isso que você falou, será que a gente faria a mesma coisa? É uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, né? A gente julga muito quando a gente vê Uhum. o comportamento do outro e a gente sempre tem que trazer isso para a gente. Sem dúvidas que Saulo tinha um amor pela defesa da lei muito grande. Sem dúvidas que ele tinha isso. Isso era muito forte dentro dele. Mas também, assim, a gente viu em alguns momentos que ele próprio, e Gamaliel percebeu isso também, que ele já estava um pouco de exagero, justamente porque ele estava sentindo seu orgulho ferido, né? E aí, com seu orgulho ferido, ele usa ali o poder que ele tinha para fazer o que ele começou a fazer, né? Mas a defesa da lei, sem dúvida. Tanto é que a gente fala, né? Essa mesma paixão, né? Esse mesmo amor pela lei que ele usa com tanta força nesse momento enquanto ele é Saulo, ele só vai virar a chavinha, mas vai usar com a mesma intensidade na defesa do Cristo, né? Então, é uma paixão ali, é um amor que está voltado todo para um lado, mas que daqui a pouco vai ser equilibrado todo para outro lado, né? E assim são as nossas paixões, né? Momentos elas estão em desequilíbrio e aí a nossa força tem que ser para equilibrar, não para matar, não para acabar com elas, né? Mas para que a gente consiga equilibrá-las. As nossas potências, né? A potência da nossa a potência, as potências do espírito, né? Elas são assim, elas vêm, às vezes a gente desequilibra, mas ela não vai sumir dali. A gente só vai buscar o ponto de equilíbrio. Nosso chat está bombando aqui, deixa eu ver. Ah, então, o André colocou aqui, não, peraí, deixa eu voltar. Hum, ah, ah, o André colocou. Ih, tô perdidinha aqui. Concordo com a Ana, ele defendia o que acreditava, mas acho que o problema é que, além disso, Saulo misturou isso com o próprio orgulho. Isso. A Bia falou isso também. Emmanuel deixa claro que havia junto interesse pessoal. A Alana colocou assim, ó, as atitudes de Saulo são pautadas pelo caráter dele, não pelo que ele aprendeu de fato com Gamaliel. Não entendi. Tá. Não para violentar consciências alheias. Posteriormente, Saulo vai compreender que o combate é interno e não externo. Muito bom. Quem tá, Carlinha, tá com a mão levantada? Fala, amiguinha. Oi, tá me ouvindo? Estamos. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Eu tô falando assim porque eu tô aqui na enfermaria do hospital. É, a gente tem um pouco desse discurso que é verdadeiro, de que Saulo virou uma chave, né? De que ele agiu do jeito que ele agiu, porque ele foi ensinado dessa forma e foi assim que ele aprendeu e ele defendia a lei. Mas a gente tem que parar para pensar do quanto de vaidade e orgulho tem nisso, porque assim, se Saulo aprendeu dessa forma, Gamaliel foi o que ensinou, e Gamaliel não agia dessa forma, né? Então, assim, muito do que Saulo fez, além do amor a Deus, foi por puro orgulho e vaidade. Ele não queria perder o poder dele, né? Ele não queria ficar por baixo, né? Porque Gamaliel, como instrutor, como mestre, já tinha um coração diferente, já era mais justo, né? Então, assim, é fantástica a virada de chave que ele dá, mas nesse momento aí, Saulo é Saulo. Saulo é o doutor da lei, vaidoso e orgulhoso, né? Porque se não fosse isso, se ele não fosse vaidoso e orgulhoso, talvez ele tivesse o pensamento benevolente que Gamaliel estava tendo ali naquele momento, entendeu? E por conta do orgulho e da vaidade, não permite que ele tivesse esse pensamento igual ao de Gamaliel. Sim, muito bom, amiga, a colocação. E, olha, é assim, eu me enxergo muito nessa situação. Por quê? Nós já conhecemos, né? Nós já temos o contato.
através da doutrina espírita, a gente já foi esclarecido um pouco, né? Porque a gente ainda não tem capacidade de alcançar na sua total amplitude, mas a gente já tem uma noção do comportamento do homem de bem, por exemplo, né? Do bom espírita ou do homem de bem. Tá tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá de uma forma geral na doutrina espírita inteira, nos falando do comportamento correto diante dos ensinamentos do Cristo, da Boa Nova. É como se a gente dissesse assim, ó, a lei eu já conheço, mas no momento que a vaidade bate, a gente é o homem de bem? A gente não consegue ser o homem de bem. É mais ou menos isso, né, Carlinhos? Então, assim, Gamaliel passou para ele, né, o ensinamento da lei, mas Gamaliel era de uma escola, como aqui próprio Emmanuel fala, né? Era de uma escola que tinha um olhar mais amoroso, né? O olhar mais confortador de Deus. Ele já tinha isso dentro dele, mas não basta o mestre ter o conhecimento, você passa. O conhecimento você pega de qualquer um. Mas a elevação moral, a amorosidade, o amor, você não aprende, não pega de um para o outro. Isso é uma construção no coração de cada um, né? Então, aquele espírito ali que foi Saulo, ele estava ali naquela escola aprendendo, mas ele também tinha as vaidades e as dificuldades dele. Então, a amorosidade, esse olhar amoroso, esse olhar carinhoso, acolhedor, não é uma coisa que você aprende. Até você até aprende, né? Mas é uma coisa que você tem que trabalhar dentro de você. Você não pega isso do seu mestre, como se fosse um comprimido que você toma, pronto. Ou um livro que você lê, o mestre te indica um livro, lê esse livro. Aí amanhã você nasce amoroso. A Lana colocou assim, ó, mas quem sabe esse Eu acho, temperamento difícil e violento de Saulo não era o tal espinho na carne que ele falava que tinha. Quem abriu para falar? Alguém abriu para falar. fui eu. E assim, eu acho que até nisso ele deve a Estevão, que eu fico pensando, né? Se Estevão não fosse o irmão de Abigail, será que ele teria passado por essa transformação toda? Ou será que esse coração ainda continuaria embrutecido pela vaidade e pelo orgulho? Né? Então, é Estevão, ainda que na morte, agindo para a transformação de Paulo. Sim, com certeza. Então, para mim, né, a gente já comentou isso aqui, toda essa construção desses encontros, Gamaliel, Abigail, Gesiel, Saulo, foram encontros, né, necessários para esse momento, mas que respeitado o livre-arbítrio de cada um. Saulo retardou um pouquinho. A gente comenta aqui, o Amado também gosta muito de comentar, que a gente viu Emmanuel sutilmente pontuar, né? Saulo sentiu o coração tocado. Saulo, então, em diversos pontos, Saulo teve um cutuque ali, né? Foi cutucado ali, teve oportunidade de despertar. Está tendo mais uma aqui agora, com essa conversa com Gamaliel, a todo momento. Porém, o livre-arbítrio sempre respeitado, né? Então, ele precisou chegar nos momentos que ele chegou para ele despertar. Ele poderia nem ter despertado. Caramba! Fala aí, amiguinho. 895, Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha, os espíritos já começam com uma frase: o interesse pessoal. Então, pronto. Caramba, é É muita o que coisa. Saulo tinha, né? Pode ser que Isso. ele fosse aparentemente um homem de bem, mas você vê que quando ele teve seu ego pisado de certa forma, digamos assim, confrontado, melhor dizendo, né? Aí já se acendeu a ira, né? Já virou um animal, já quer atacar, né? Enfim. Então, às vezes, aparentemente,
é uma pessoa boa, mas quando aquele diz, né? É como uma pedra de toque, né? Que quando já é testado, como nesse caso, na minha opinião, eu concordo com a Ana, também tem esse fator, né? Ele defendia o que ele acreditava, concordo plenamente, mas também tinha essa questão que acho que foi a Lana que colocou, né? Do interesse pessoal, de manter, acho que a Carla, né? De manter a posição, do orgulho ferido, por causa que ele foi vencido intelectualmente, né? Tem todas essas questões que, na minha opinião, já caracterizam essa questão do interesse pessoal, por isso que eu lembrei dessa questão. Hum. Muito bom. Fala, Bia. Então, vou falar justamente sobre essa questão do interesse pessoal, né? Então, por causa desse interesse pessoal que ocorreu as várias deturpações do cristianismo e se fez necessário que Jesus mandasse o Consolador para relembrar tudo o que foi dito, né? Então, o interesse pessoal às vezes continua, até a gente vê aí no movimento espírita. Tem pessoas que querem adaptar a doutrina dos espíritos ao próprio interesse pessoal. E não é por aí porque a doutrina espírita é uma ciência. E contra fatos a gente não pode a gente não tem refutação porque não consegue refutar. Então, a pessoa que quer adaptar o seu interesse pessoal, ela está se enganando, né? Ela pensa que está enganando o outro, mas ela está se enganando. Muito bom, Bia. Nicolas, fala, meu amigo. Então, um ponto que eu acho assim interessante, eu não sei se foi discutido em outras reuniões, mas eu gosto muito de um aspecto que eu não sei se todo mundo se atenta, principalmente nesse capítulo 7. A gente percebe que o Paulo, ele está sendo objeto de um profundo processo de obsessão. Tanto que o Emmanuel deixa isso bem descrito na narrativa, que ele começa com raiva, com aquele orgulho ferido pelo Estevão, mas aos poucos ele se vê enredado numa teia que ele começa a querer atacar Simão Pedro, porque ele identifica a liderança do movimento cristão não em Estevão, mas em Simão Pedro, que é um aspecto de Paulo, né? Paulo é um grande médium. Às vezes eu não sei se fica claro para todo mundo sempre, mas o Paulo ele é um grande médium, né? As cartas dele são cartas psicofônicas que o pessoal traduzia, os escribas. E eu sou médium, todo mundo que é médium sabe que para o médium a carga emocional dele é uma coisa muito forte, muito decisiva. E esse é um ponto que eu sempre tive dificuldade quando eu era mais jovem, que eu sempre fui muito racional. Então eu lia, por exemplo, a literatura do Chico e discordava totalmente. Eu ficava, nossa, o Chico é muito piegas, né? O Chico, eu gosto do Chico, mas ele é muito piegas. E quando a gente vai estudando, a gente percebe que a própria razão, ela é uma ferramenta da emoção. Ela é uma ferramenta do coração. Não é o coração, não é o coração que trabalha para o cérebro, é o cérebro que trabalha para o coração. E uma coisa que às vezes eu sempre tento me atentar, principalmente na obra Paulo Estevam, é que ela é uma obra que a gente fala que ela é de dupla mediunidade, né? O Paulo transmitiu ao Emmanuel, o Emmanuel transmitiu ao Chico. Então essa obra tem um característico do Paulo que passou por tudo isso, tá olhando de camarote agora, ele já passou por tudo. Viveu, apanhou, sofreu e pegou. E ele tenta traduzir isso para o Emmanuel, que também é extremamente racional, tem um passado cheio de erros tormentosos, e os dois estão com essa ótica sobre a narrativa. Porque às vezes eu acho o pessoal muito duro com Saulo. Eu particularmente entendo muito ele. É um choque de realidade. O cara é a promessa da raça judaica, que é a raça mais inteligente do planeta, mas também a mais arrogante. Eu sempre gosto de destacar, né? Os judeus são 1% da população mundial, mas 60, 70% dos prêmios Nobel são deles. São muito inteligentes. E ele era a joia rara dessa raça. E de repente ele leva aquela sova que ele leva do Estevão. Então, assim, eu particularmente vejo que o Paulo, ele tem um emocional desconhecido aqui, para mim. Ele não sabia lidar com as próprias emoções. E por não saber lidar com elas, ele se viu um joguete de forças que ele mesmo não compreendia.
E uma coisa que eu acho interessante dessa parte aqui, desse capítulo, nem tanto dessa parte específica também, é aquela capacidade absurda que o Paulo tem de execução. É impressionante a forma nesse capítulo como ele arma todo esse complexo de perseguição, esse maquinário de perseguição não existia. A gente observa que até os amigos dele tentavam, não, Paulo, vamos harmonizar, eles fazem um trabalho legal, eles servem sopa pro pessoal e tal, só fazem umas lives de vez em quando, no Instagram, no Facebook. De boa, tadinho. E aí não, ele faz toda essa aparelhagem de perseguição, que mais tarde vai perseguir o próprio Saulo. Eu fico impressionado eu fico tentando, sentindo assim, um olhar do Cristo, de olhar ele lá de cima e pensar, olha a capacidade de execução desse caboclinho. Imagina a hora que eu consegui girar a chave dele. Porque eu acho sempre interessante a gente perceber que ele está sendo um refém das próprias emoções. E quando a gente está ali no furor, no calor do momento, a gente também se torna refém. E aí vem essa razão dessa obra, a força moralizadora dessa obra, da gente, aos poucos, isso é uma construção, a gente construir esse senso muito parecido com o do Gamaliel, de ter essa abertura de coração, né? É uma coisa que eu vejo que o pessoal do direito trabalha muito. Vocês têm esse esforço de, deixa eu ver a questão, deixa eu olhar, eu acho isso muito interessante. É do advogado, né? O advogado chega na porta de cadeia lá, a gente que não é advogado pensa, nossa, fulano deu 14 tiros, e aí junta aquela galera, nossa, vagabundo. E aí o advogado, não, peraí, ele é usuário, quais são os atenuantes, quais são os agravantes? E aí você vai construindo uma capacidade de contextualização em torno daquele elemento. Se a gente tivesse isso na nossa vida, a gente venceria essas emoções. Não seria tão joguete quanto o Paulo está sendo. Eu acho interessante assim, esses aspectos. Muito bom, amiguinho. Que saudade desse mineirês, viu? Muito bom te ouvir. Olha, você lembrou um aspecto muito importante, a gente já comentou sobre isso aqui em outro momento, que é essa influência, né, que a gente se deixa levar. Você lembrou, Paulo, né, ele tinha uma mediunidade já, né, muito grande e com certeza ele estava sendo influenciado aqui. Mas nem precisa, né, às vezes, lógico que o médium, ele sofre muito mais com essa influência com esse desequilíbrio, né? Quando ele está em desequilíbrio, ele sofre muito mais com essa influência. Você, a Carlinha, que estão aqui, que sabem dizer melhor isso. Mas nós todos sofremos também essa influência quando a gente se coloca, quando a gente se deixa levar por esse estado desequilibrado nas nossas ações, né? Quando a gente abordou essa questão, nós trouxemos a questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os espíritos respondem assim, ó, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? E aí a gente sabe, quando a gente estuda, que há muitas formas dessa direção acontecer, né? Até de uma subjugação, né? Desde uma influência simples até uma subjugação. E tudo, importante demais isso que você trouxe, tudo depende do nosso comportamento, da gente orar e vigiar e perceber e exercitar quando a gente se põe em desequilíbrio, voltar para o prumo. Porque é nesse momento que a gente abre todo o nosso canal e toda a nossa brecha. Né, amiguinho? Muito bom. Obrigada, viu? Bia, quer falar, meu amor? Sim, é que a fala do Nicolas me lembrou uma coisa que a gente não se deve deixar nunca levar pelo ódio, pela raiva, porque nada disso faz a gente pensar, né? Direito, né? Porque quando você fica desequilibrado, a razão, você está sem a razão, a sua razão, você não está raciocinando direito. E aí, quando você se acalma e tudo passa, o arrependimento é o rapaz que vem depois, né? Sim, E- exatamente. O Então, arrependimento é aquele que dói, né? exatamente. E
eu tenho, às vezes, muita dificuldade, né? Essa coisa, né? E então, um espírito amigo me ajudou. Você não pode deixar para se acalmar na hora que está nervoso. Tem que acalmar, ficar calmo antes, impedindo que o nervoso chegue. Então, é mais ou menos isso, né? Então, é Quando uma você luta interior consegue prever a constante que a gente situação, tem que né? ter. Você perde a razão. E aí, pronto, acabou. Você Olha, não o consegue Marcos fala uma fazer, você coisa, fala uma besteira, e aí o arrependimento é o é, rapaz que. é certo. O Marcos fala uma coisa que é muito verdadeira. A gente já, a gente já trabalhou aqui, né? Trabalhamos no judiciário, né? E a gente já trabalhou muito próximo da vara de execuções penais, na vara de execuções penais, né? Que é a vara responsável pelo cumprimento de pena de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, ela é responsável pelo cumprimento de pena de todos os presos do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma noção do que é o sistema carcerário no Rio de Janeiro. Vocês têm essa noção também, porque sempre passa né, alguma coisa na noticiário. Gente, é terrível, né? É terrível. E aí o Marcos fala assim: todo mundo se acha, né, que não está na criminalidade, se acha muito distante desse mundo, né? E aí não liga, né? E aí quer mesmo que vá lá para dentro mesmo, né? Aquela coisa, tem que prender, tem que morrer lá dentro e tal. Só que nós todos somos, em potencial, alguém que pode um dia estar lá dentro, justamente por essa condição. Quantas vezes a gente vê pessoas que não são, né, pessoas que vivem a vida do crime, mas que por um momento de loucura, de desequilíbrio, se deixam levar e aonde que elas se veem? Lá dentro, né? Então, isso que vocês estão falando, né? Esse momento de equilíbrio, de desequilíbrio, isso é muito importante, né? A gente ter. E, sobretudo, a sociedade ela está muito, assim, muito agitada, né? As pessoas estão perdendo muito limite, né? Então, no trânsito, por exemplo, às vezes a gente vê brigas com morte que surgiram de uma fechada. Olha isso, que louco, né? Muito bom. Vamos passar só mais um slidezinho. Hoje acho que a gente não vai conseguir terminar, não. Elane, só posso falar só uma coisinha, Elane, baseada aqui no que você falou sobre aí os infratores? Pode? Eu ouvi, eu acho que foi do Chico Xavier, alguém, né, falando, caso de Chico Xavier, eu acho que foi dele. Aí falava-se a diferença entre os infratores e nós aqui é que os infratores foram descoberta a infração dele e a nossa ainda está Exatamente. coberta, mas não temos diferença nenhuma entre eles que estão lá, os infratores, e nós aqui fora. Menino, Exatamente. eu achei isso tão perfeito, porque qual de nós que não cometemos infrações? Qual de nós? Né? Exatamente. Claro que nós não Sim. somos mais criminosos, a gente não é mais bárbaro, mas isso não fica diferente, isso não nos tira a capacidade de cometer infração, porque estamos sempre cometendo infrações, todos os dias. Então, não tem ninguém aqui melhor do que outro. Nós não somos melhores dos que estão lá, que já foram descobertos. É isso que eu ia trazer, porque você trouxe a história aí do fórum aí do Rio de Janeiro. Sim. É isso mesmo, Ana. Se não for nessa vida, em alguma vida passada a gente não nasceu espírito puro, né? A gente traz os nossos débitos lá. É, ah, a Luciana falou muito bom. Luciana colocou aqui: cada um só dá o que tem. Naquele momento, Saulo não tinha como agir diferente, porque ele era aquilo que acreditava. Assim somos nós quando despertamos nossa consciência para o bem. Tudo muda. Isso aí. Mas muda aos poucos, né? E aí Gamaliel falou assim, ó. Bom, o jovem doutor estava pálido, ouvindo tais conceitos que, a seu ver, era positivo sinal de fraqueza. Mas será possível, disse admirado,
que também vós tenhas lido o Evangelho dos Galileus. Saulo está perguntando ali para ele, você está lendo também o Evangelho dos Galileus? Gente, lembrando mais uma vez que evangelho aqui, no sentido de notícia, né? de boa nova, evangelhos. Não tinha aqui nessa época ainda nenhum evangelho, como a gente conhece, o Novo Testamento escrito ainda, tá? Só tinha as anotações de Levi. E aí ele afirma, estou a lê-lo. Nessa hora aqui, quase que Saulo infarta do coração, né? Sim, eu estou lendo, confirmou Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Presinto grandes transformações em toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que estas minhas palavras devem ser guardadas por ti em penhor de muita confiança. A gente vai parar por aqui, mas eu quero deixar uma reflexão que a gente vai começar a semana que vem. Essa colocação de Gamaliel, de que ele está tendo contato com o Evangelho do Cristo, de que ele está se sentindo tocado, e de que ele está sentindo a necessidade de ir para o deserto para meditar sobre ela, é um processo que é mais comum em nossas vidas do que a gente pode pensar. Porque a simbologia do deserto é aquele momento do vazio que toma conta da nossa alma, né? Quando a gente se sente tocado, quando a gente se sente fragilizado. E quando a gente se sente fragilizado, é porque alguma coisa está mexendo com o nosso íntimo, né? Todos nós, um dia, mesmo que a gente não reflita sobre isso, a gente procura o deserto em nossos corações. E aí, semana que vem, a gente vai falar sobre esse deserto, que é, ao mesmo tempo, momentos de dificuldade, mas que é tão e tão necessário para que a gente possa ter esse olhar para dentro, parar, né? Deserto é aquele lugar que que quase nada tem para nos tirar a atenção, né? É um local onde a gente consegue parar, meditar, refletir. Vários personagens a gente viu indo para o deserto, né? Passando por esse processo, o próprio Saulo, a gente vai ver passando 3 anos no deserto. Então, semana que vem, nós vamos refletir um pouquinho sobre essa necessidade e dessa aceitação desses momentos de deserto que nós temos em nosso coração. Hoje a gente para aqui. Semana que vem a gente continua. Elaine, Oi, amor, fala. rapidinho, eu queria agradecer o Nicolas pelo comentário dele, que foi tão profundo, eu me arrepiei, Nicolas. Nossa, muito obrigado. Eu queria falar, né, sobre isso que eu já venho percebendo dele, mas eu não achava as palavras, sobre a obsessão. E eu não sabia como colocar. E você trouxe, me arrepiei, porque você trouxe exatamente o que já tem já estou umas 3 aulas que nós estamos estudando, e eu quero falar, mas eu não encontro as palavras. E você veio, e você parece que você leu, mas me arrepiou e chega, subiu assim uma coisa, sei lá, nossa, muito obrigado, Nicolas, muito obrigado. Eu não sei quem você é, nunca te vi, mas foi muito profundo para mim o seu comentário. Porque, Elaine, eu queria falar, mas eu não acho palavras. Não Sim, conseguia falar. Ele veio e trouxe o que eu queria colocar. Já tem 3 estudos. Olha sim. olha, existe coincidência? Não, não Tem um, existe. tem um texto eu não sei se vocês conhecem o Hermínio de Miranda, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele tem um texto dele que ele publicou na revista Reformador. É só procurar no Google. É Livro dos Médiuns, segundo Paulo, que ele escreveu. Ele vai meio que destrinchar assim, várias passagens do Paulo numa visão, num olhar mediúnico. Ele vai mostrar, inclusive, o Livro dos Médiuns de Paulo, que é a primeira carta aos Coríntios.
Livro É dos bem legal. Médiuns de Paulo, é esse o É, nome? Ok, obrigada, Nicolas. Olha, é me muito bom. apaixonei por você, de verdade. Ok, obrigado. Ó, o Nicolas, a gente fala, sabe como? Que Sim. ele é um menino danadibão. Uau, mas é mesmo, Nicolas. Você é o menino danado de bom. Isso é porque você não viu a gente fazendo miudinho, viu aqui como esse médico fala que eu brinco com o do Nicolas. O Nicolas é aquele balãozinho de gás, sabe? Que se você deixar, ele vai, sobe num nível que daqui a pouco a gente não consegue nem alcançar mais com a mão. A gente tem que segurar ele aqui, ó. Falar assim, ó, fica aqui no nosso nível aqui, que se você for muito, a gente não consegue te alcançar. Traz ele para cá. Vem, Nicolas. Vem todas as terças. Eu vou me organizar, eu tô querendo sim. Eu não consigo todas, porque às vezes eu tenho alguma palestra durante o mês na Uhum. terça-feira, mas acho que pelo menos umas 2, 3 vezes por mês eu consigo sim. Muito Ai, que bom. bom, O grupo maravilhoso, vai muito bom. agradecer, com certeza. Eu falo em nome de todo o grupo, tenho certeza que você vai somar aqui também, com os outros aqui, né, que já tem bastante aqui que somam, não é, Laine? Mas Com olha que, certeza. Todo mundo. E o graças a amado querido, o amado também, quando ele vem com as reflexões dele de Estevão, de Saulo, também traz muitas reflexões boas, né, amado? Obrigada, amores. Ó, vamos encerrar então. Hoje, quando no início, eu fiz a nossa prece voltada para os nossos irmãos que passam por esse momento difícil de guerra. É, muito sensibilizada, né? Nós estamos com isso. E aí eu quero pedir também, quem for fazer a prece agora no final, para a gente emanar bastante vibração positiva, para que esses irmãozinhos recebam pelo menos um alíviozinho em seus corações, tá? Então, quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Vou fazer, tá? Tá, Bia. Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Ilumina e protege, Senhor, a toda a humanidade, a todos os espíritos encarnados e desencarnados que habitam aqui o planeta Terra e o orbe terrestre. Ajuda-nos, Senhor, a crescer e a evoluir. Quero pedir em especial aos nossos irmãos russos, ucranianos, israelenses e também lá da faixa de Gaza, o Hamas. Que Deus possa ajudar a todos a crescer e a evoluir e se encaminhar para o caminho certo do bem, do amor, da paz. Que eles sejam tocados no coração de que somos todos irmãos, filhos de Deus e que somos todos iguais perante Ele e que estamos todos a caminho da luz. E que eles consigam entender que a verdadeira felicidade está no amor, amor às coisas espirituais, amor a Deus, ao próximo e a todas as criaturas. Que Deus abençoe e proteja a todos nós. Queria pedir também pelos nossos irmãos que desencarnaram nesses acontecimentos de ultimamente, das guerras e também por motivos de doenças. Que Deus possa abençoar e protegê-los, que eles sejam bem recebidos aí no plano espiritual, que sejam encaminhados para os hospitais para serem tratados e também que eles possam ter a oportunidade de estudar o Evangelho do Cristo e trabalhar no bem, na seara do nosso Senhor Jesus. Que Deus seja por todos eles e também por toda a humanidade e por nós mesmos. Ajuda também, Senhor, a nos vencilhar de nossas más tendências e a crescer e a se melhorar cada vez mais. Gratidão, Senhor, por tudo que nos dá e perdoa, Senhor, nossas faltas. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, queridos. Até semana que vem, então. Fiquem com Deus, tá? Até semana. Até Beijo. amanhã. Elaine?
Beijo. Até amanhã no miudinho.